na existência política de todo e qualquer povo. É fundamental entender, porém, que esses polos, ou como diz o texto que acabamos de citar, esses pontos de orientação contrapostos não devem ser vistos como meras referências conceituais que permitiriam situar em um gradiente comparativo feito por um estudioso qualquer monarquias absolutas e exemplos de democracia direta. Se fosse assim, o estatuto de tais termos seriam de meros instrumentos conceituais, de ferramentas analíticas para emprego na elaboração de tipologias políticas. Contudo, na visão de Schmitt do conceito de tópica política, cuja apresentação eu estou pretendendo fazer nesta conferência, esses pontos de vista não são primariamente pontos de vista, nem referências políticas inertes, mas são antes realidades vivas cuja dinâmica se expressa na dependência de toda a instância real de representação do povo real por ela representado. Dependência esta que assume ou a forma da legitimação, quando há suficiente identidade entre representante e representado, ou deslegitimação e, no limite, deposição do representante, quando se desvanece completamente a identidade entre esses termos. Por isso mesmo se, como diz Schmitt, seguindo a Hobbes, a representação produz a unidade, o produzido é sempre a unidade de um povo, numa situação pré-política, de onde resulta que a defasagem entre representação e identidade é uma possibilidade sempre aberta, nos casos extremos aparecendo na forma das manifestações de rua, de caráter insurrecional, quando, por assim dizer, o povo recupera a sua identidade e derruba a representação. Nos casos mais benignos, típicos da democracia democrática convencional, a manifestação ocorre por meio da alternância no exercício da titularidade do poder soberano em função ou da disputa eleitoral majoritária, ou nos casos de regime parlamentaristas, por meio da queda dos gabinetes e da convocação de novas eleições. Eu tenho uma breve observação final que eu vou pedir a vocês a tolerância de ouvirem, porque já ouviram muito. Antes de terminar, permitam-me ainda tentar responder a uma pergunta que talvez esteja a observar os ouvintes atentos. Aqui interrogo, mas afinal, o que é que se ganha com esse conceito de tópica política que esse professor está, se não, tentando nos impingir, pelo menos a nos propor? A esse questionamento eu creio que eu posso oferecer 3 respostas, que são as seguintes. Primeiro, posso primeiramente dizer que o conceito de tópica política nos dá os recursos analíticos necessários para dissipar a ilusão política. Entendida a ilusão política como uma fantasmagoria contida na visão da possibilidade de construção da política como um sistema de identidade absoluto, na qual se desvaneceria a distinção entre o domínio das relações particulares e privadas e da vida política, e se criaria um mundo no qual, assim como no plano individual, tanto no plano social quanto no individual, nós já não levaríamos, como diz Marx, 2 vidas, uma vida celeste enquanto cidadãos e uma vida terrestre enquanto burgueses, funcionários, operários, o que seja. Segundo lugar, eu creio que eu posso dizer que com o conceito de tópica política obtém-se um ganho heurístico relevante na medida em que se torna possível discernir o que no fundo está em jogo nas disputas políticas e nos processos de legitimação e deslegitimação dos governos, pois esses se revelam então como sendo sempre uma disputa tensionadora do ponto e do grau em que uma instância representativa expressa e é fiel, ou no limite não expressa e não é fiel à identidade do povo, entendida esta como a vontade real ou existencial, como se gosta de dizer Schmitt, do povo realmente existente. Em terceiro lugar, creio que se posso dizer ainda que se obtém um ganho puramente teórico no domínio da metapolítica, entendida essa expressão, como eu falei no início, em sentido análogo àquele que possui a chamada metaética, a teoria não das posições em ética normativa, mas a que trata do estatuto dos conceitos, dos juízes e da ontologia das realidades morais. Pois a tópica política nos mostra, pelo menos assim eu estou alegando, que não há entidade política sem unidade, nem sem divisão do povo, que a unidade só pode ser construída por meio da representação e no eixo que liga esta última identidade do povo, e ainda que identidade e representação, divisão e unidade são os nomes que se devem dar às linhas cruzadas, ao longo das quais variam os estados em que se pode formalmente encontrar uma comunidade politicamente organizada, no desdobrar-se dos acontecimentos e vicissitudes que constituem a sua história concreta. Muito obrigado.
às manifestações. Eu acho melhor. Bom, mas a minha voz é alta. Eu vou aí perto. É que eu tenho que levar o computador aí. Bom, João Carlos, essa foi uma das mais fantásticas conferências que eu já assisti em algum encontro de filosofia aqui no Brasil. Eu queria primeiro dizer isso de viva voz, porque eu sinto falta de um tipo de produção intelectual, que é esse tipo de produção intelectual, como se dizia na tradição da URGS, da onde eu fui aluno do mestrado de João Carlos, de que nós devemos dialogar com a tradição. Mas é esse tipo de diálogo com a tradição que eu acho que faz da filosofia brasileira uma boa filosofia, que é um diálogo com a tradição, procurando produzir uma inovação teórica. Ou seja, a proposta da tópica política, eu estou recebendo ela, sim, como uma inovação teórica dentro da filosofia política brasileira, e eu acho que ela vale a pena nós nos debruçarmos, eu não diria por longos anos, porque eu acho que a filosofia tem que correr rápido, então eu diria por alguns meses, para que a gente possa replicar e debater com o João Carlos sobre isso. Eu teria vários tópicos que eu gostaria de conversar pessoalmente, mas me veio à mente pelo menos duas questões, né? Também acho que é um ganho heurístico relevante, mas nessa discussão sobre o ganho heurístico relevante da proposta da tópica política, eu fiquei sem entender exatamente se há uma diferença entre essa visão e, digamos, um modelo contratualista clássico, representado principalmente em Hobbes, que foi tão longamente citado. Da forma como eu entendi, sim, certo? Por quê? Porque ele guarda um espaço mais claro para explicar isso justamente que foi apontado no final, que é as dissensões e as disputas, né? Ou seja, quando a representação passa a ser uma questão em disputa. Ou seja, me parece que apontas para a possibilidade de uma explicação melhor para a dissensão, para a luta e para a disputa política do que o modelo contratualista, ou pelo menos da versão que eu conheço de Hobbes, ou pelo menos da versão que eu conheço de Hobbes, pelo menos dos críticos de Hobbes, como, por exemplo, dos críticos republicanos como Quentin Skinner. Como eu pelo menos, leio Hobbes. Mas eu queria uma outra objeção que me pareceu que tocaste muito rapidamente e não fizeste menção. Me lembrou Foucault, por exemplo, em Defesa da Sociedade, como um grande adversário, talvez, dessa posição, que poderia, talvez, dar uma explicação melhor para as disputas políticas no cenário político. Eu não estou sugerindo isso, não me parece. Mas, de qualquer forma, essa seria a objeção, que Foucault levaria mais a sério, de uma forma mais realista, o que ocorre, de fato, por detrás da política, ou seja, simplificando a ideia da permanência da guerra, né, em meio à paz, e na versão da objeção que eu considero uma objeção interessante, que Hobbes apresenta em Defesa da Sociedade, que Foucault apresenta uma objeção interessante a Hobbes em Defesa da Sociedade. Eu, por exemplo, acho que o que Foucault fez depois disso não presta. Mas, em todo caso, esse texto eu vejo como relevante. Me parecendo que seria uma posição que poderia se apresentar como uma objeção, ou seja, a fantasmagoria não estaria, né, completamente eliminada, ela é simplesmente uma forma de dissuasão de uma luta intestina jamais insolúvel. Ouvimos mais duas, por exemplo. Boa tarde, professor. Agradeço a sua palestra, achei bem interessante também. Bom, tentei formular uma pergunta, vou ver se eu consigo apresentá-la de modo claro. Sou estudioso do federalismo e me interessa bastante justamente essa questão da unidade e da diversidade. Ou da unidade e divisão, que é fundamental para esse tema que eu pesquiso. O senhor disse ao final que esses tópicos não devem ser considerados como polos conceituais. Mas, por outro lado, nos momentos finais, você também disse que as grandes vantagens de
de se considerar esses tópicos é justamente de ter novos instrumentos conceituais para se pensar na política. E a minha questão era se justamente nós não devemos utilizá-los como polos conceituais, ao invés de pensá-los como elementos empíricos. Né? Deixar, por exemplo, unidade e divisão como polos conceituais racionais para verificar um tipo de equilíbrio político das instituições. Né? Por favor. Basicamente, porque essa ideia de polarização, bom, enfim, me parece que vem um pouco desse fascínio do Schmitt por tudo que é extremo, polar, né? Mas que no campo da política a gente geralmente não está no domínio do absoluto, mas em algum tipo de equilíbrio aí que pode se encontrar de diversos modos. Então, a minha questão é se a gente não deveria procurar mais por um equilíbrio aí entre esses tópicos e utilizar esses tópicos para pensar a realidade política, mas como polos conceituais. Então, o senhor citou, por exemplo, a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a ser Estados Unidos após a declaração de independência. Me parece que, em parte, por quê? Porque depois da declaração de independência ainda houve 10 anos de discussão de o que seria realmente Estados Unidos e quão unidos seriam os Estados Unidos. Tanto é que na declaração de independência a gente tem a frase que o senhor citou, os representantes dos Estados americanos, e na Constituição nós temos nós, o povo, né, diretamente unido. Né? Então, é uma questão de ajuste e, no meu entender, justamente nós não poderíamos ou deveríamos utilizar os tópicos não como elemento empírico, mas como instrumento conceitual para se pensar regimes políticos que sejam mais duradouros, mais estáveis, por exemplo. A questão do federalismo e do Estado, eu acho que entra bastante aí relacionado a essa, enfim, esse tipo de discussão aí dialética que a gente pode esperar. Obrigado. A última pergunta. Infelizmente, nós temos que encerrar sem. Bem rápido. Sim, professor, eu vou tentar resumir ao máximo a minha pergunta. Eu provavelmente na pergunta vou acabar violando algum passo do seu raciocínio, mas a pergunta seria simples. De alguma forma, essa ideia de tópica permitiria, ou de alguma forma há aí alguma tentativa do que eu chamaria de uma tentativa de compatibilizar, usando os termos de uma maneira muito geral, um nominalismo com o universalismo? Ou seja, eu teria um primeiro eixo, eu tentei localizar isso um pouco, tentei elaborar isso um pouco mais ao longo da sua fala, mas talvez teríamos um eixo, digamos, ontológico entre unidade e diversidade e um eixo nominal entre identidade, no sentido de identidade cívica, talvez, e representação. Ou seja, há uma tentativa de compatibilizar o que eu chamaria grosseiramente de universalismo e nominalismo nesses eixos? Obrigado. Correr aqui, porque estamos já invadindo o horário da próxima sessão. Vou responder muito rapidamente. Quero agradecer as três perguntas, todas pertinentes e interessantes. Dizer ao Marco, que assim, é diferente do Hobbes, sim, e é diferente do Rousseau, porque o Hobbes, na verdade, entende toda a dissensão como, assim, como uma espécie, como uma subversão, quer dizer, não, assim, a representação deve se exercer plenamente. O povo bem educado não deve se dividir. Mas no Rousseau é mais interessante pelo seguinte, porque o Rousseau diz assim, bom, o problema é muito difícil de manter a unidade. Então, o Rousseau é pessimista e vê assim, as sociedades estão condenadas à decadência, ela é muito instável. O Rousseau termina o contrato social de uma maneira muito cética, assim, e dizendo que muito raramente você vai poder ter uma verdadeira república tal como ele entendia. O meu texto termina, como acho que você entendeu bem, quer dizer, procurando mostrar como esse movimento
vai nas duas direções, quer dizer, você nunca consegue recuperar plenamente a identidade, porque quando você institui, vamos dizer assim, mesmo, por exemplo, os exemplos clássicos são as jornadas da Revolução Francesa, né, 10 de agosto, etc. Né? Mesmo ali onde você parece ter o que o Estado chama um grupo de infusão, aquilo é fugaz e depois, para você instituir uma nova identidade política, você precisa e cria necessariamente uma instância representativa. Então isso faz com que seja diferente, vamos dizer assim, do modo como os clássicos entendiam essa questão. E eles evidentemente pensavam que a instituição do poder representativo era feito para domesticar as divisões. Tá? Era pensado assim, como uma superação disso. E quando era reconhecido que isso poderia não acontecer, havia uma espécie de lamento, que o professor diz, meu Deus não lamenta nada disso, entende que isso faz parte. A história do Foucault eu não conheço bem, depois a gente fala aí em particular, que me explica um pouco melhor. Quanto à questão evidentemente que esses pais, aqui, ó, eu não sei, eles são pais conceituais, tá? Não quer dizer que eles não são. O que eu quis dizer é que eles designam certas coisas que não são puramente conceituais e que também não são empíricas, tá? Esses filósofos políticos aí na esteira do Lefort, tá? Muitos franceses, durante um bom período diziam que isso aí é uma dimensão simbólica. No fundo, eu acho que são constrangimentos de natureza ontológica que tem a ver com a questão do modo como as unidades podem se constituir. Tá? E especialmente unidades humanas. Por isso que eu me dedico tanto no Hobbes. Eu acho que o Hobbes vai muito fundo nisso aqui. Tá? E a Estócia também já ia profundamente no ponto, poderia dizer o seguinte: elas não podem ser completamente unas, tá? Porque se forem, vão se transformar numa família. Quer dizer, tem um tipo. Tem aqui uma questão de como a unidade é uma espécie de constrangimento real para a formação de uma entidade política. Isso aqui, nesse sentido, esse texto é um texto de ontologia da política, tá? E de metafísica. Você não Obrigado, professor. Encerramos a sessão.